Bom dia, boa tarde, boa noite. Flávio Serafim no Arte 220 de hoje. Professor e deputado estadual Flávio Serafini, muito obrigado pela presença e pela confiança. Flávio, obrigado. Valeu. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês conversando. Professor, em uma das manifestações contra o desgoverno do PMDB aqui no Rio, você foi vítima de uma covarde agressão policial, ainda em cima do palco. Como você acha que será a luta nos próximos 4 anos contra esse novo governo, com discursos de ódio e com ações cada vez mais repressivas? Bom, acho que você está se referindo ao episódio da bomba, né, que foi jogada contra o palco naquele ato, né, no dia 28 de abril, que marcava ali a mobilização contra a reforma da Previdência, às vésperas do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E acho que aquela agressão, ela retratou já o aprofundamento da crise da nossa democracia. O Brasil é um país muito desigual, a manutenção dessas desigualdades significa naturalmente uma corrosão permanente da nossa democracia, porque quanto mais democrático o país, mais a tendência é que a população lute por direitos e consiga diminuir as condições de extrema desigualdade, de extrema pobreza, de extrema miséria. No Brasil isso é uma dificuldade, porque as nossas elites são... e o que a gente está vivendo agora, nesse momento, é uma crise ainda maior dessa democracia, que vem combinada com a tentativa de impor um projeto de sociedade cada vez mais perverso. Acho que ali a gente já vivia isso, e agora, com a eleição de Bolsonaro, tudo isso só está se aprofundando. Professor, uma das suas bandeiras é a luta por uma educação libertadora, crítica, inclusiva, democrática. O que você tem a dizer desse projeto fascista, insano, do Escola Sem Partido, que inclusive luta, né, por uma lei, a luta do Escola Sem Partido é por uma lei contra o ataque, contra o abuso da liberdade de ensinar? Bom, o que é uma educação libertadora, crítica, democrática, inclusiva, né? Paulo Freire dizia que a educação sozinha não muda o mundo, mas sem educação tampouco é possível mudá-lo. A educação é base para qualquer transformação estrutural na nossa sociedade, para que a população tenha acesso ao conhecimento, para que a população possa compreender a maneira que a sociedade se organiza, para que a população possa ter acesso ao conhecimento científico e nos permitir dar novos saltos tecnológicos, para que a população tenha consciência de como a sua relação com a natureza é importante ter um ponto de equilíbrio, senão a gente degrada esse meio ambiente e a gente, assim, degrada as nossas próprias condições de vida. Então, quando a gente pensa uma educação, né, libertária, democrática, uma educação que consiga permitir que o sujeito entenda o que está acontecendo na sociedade, que a educação estimule ele a pensar, né, a crítica, o olhar sobre o mundo. O Escola Sem Partido, ele é justamente a antítese dessa ideia de uma educação que liberte, que crie uma visão sobre o mundo. O Escola Sem Partido é uma educação censurada. Primeiro, parte de uma premissa equivocada epistemologicamente, de que poderia ter um conhecimento neutro. Não existe um conhecimento neutro, né? O conhecimento ele é pautado por pontos de vista, por opiniões. História, por exemplo. Como é que você vai retratar a escravidão sem ter um olhar sobre o que representa a escravidão de um povo sobre o outro? Um olhar crítico, necessariamente, que condena aquilo. Não é simplesmente um olhar afastado. Ou a gente quer que hoje em dia as pessoas continuem sendo escravizadas. Então, a Escola Sem Partido é uma aberração que tenta silenciar a educação, tenta silenciar os profissionais da educação e que faz parte de uma lógica que a gente está vivendo muito lamentável na nossa sociedade, que é da busca do bode expiatório, né? Quem são os inimigos? A produção do inimigo. A gente vive muito hoje isso nesse momento e isso dá combustível para o discurso autoritário. No caso da Escola Sem Partido, escolheu como inimigo o professor para atacar uma educação de qualidade, uma educação crítica, uma educação que promova a cidadania. A gente tem aí crianças que chegam tarde na escola, que convivem com a falta de professores na sua trajetória escolar praticamente inteira. Muitas crianças chegam na escola ainda subnutridas. E o problema para melhorar a qualidade da educação no Brasil parece ser
perseguir professores doutrinadores. Isso é, obviamente, uma nuvem de fumaça de quem não tem um projeto, nem para a educação, nem para o país, e produz esse tipo de espantalho para se promover. Infelizmente está dando certo e chegaram na presidência da República. Deputado, ao longo da sua campanha, você pautou a urgência da luta pela justiça socioambiental. Compartilha com a gente o que significa justiça socioambiental e qual é a importância dessa luta para a população que hoje, em especial, vem vivendo um momento delicado de retirada de direitos. Bom, a ideia da justiça socioambiental é uma ideia de que a gente não pode pensar a preservação ambiental separada da vida em sociedade. E nem podemos pensar a vida em sociedade sem levar em consideração a importância de termos uma relação equilibrada com o nosso ambiente, com a natureza de uma forma geral. Então, a ideia de justiça socioambiental é que a gente tem que pensar a organização da nossa sociedade e o ambiente de forma integrada e de forma justa. De forma justa por quê? Porque geralmente quando a gente tem uma ação de degradação ambiental, de falta de controle, de descuido, você provoca injustiças através da destruição ambiental. Como assim? Por exemplo, quando você tem a destruição da floresta para expandir as áreas agrícolas, você tem, por exemplo, indígenas sendo expulsos das suas terras, né? Não à toa que o Bolsonaro fala tão mal da demarcação das terras indígenas, porque ele, né, é um aliado radical do agronegócio nessa sanha contra a natureza. Quando a gente tem uma tragédia como a de Brumadinho, né, geralmente quem se vitima? Né? Estão ali trabalhadores, estão ali populações pobres que vivem perto de uma área de depósito de dejetos. Então a ideia da justiça socioambiental é a gente repensar essa relação. Queremos mais controle ambiental, queremos um modelo de desenvolvimento que seja compatível com a preservação ambiental, com, não só para a gente, mas para gerações futuras, pensar de conjunto isso. Para isso é fundamental superar uma lógica de mercantilização da vida humana e também da natureza. Eu queria só fazer um adendo em relação ao Brumadinho, né? E é interessante, eu vi até isso no meme, mas é interessante como a sociedade de classe está retratada ali, né? Os trabalhadores braçais, né, morreram, os engenheiros foram presos para fingir que está dando uma resposta à sociedade e os empresários estão soltos, porque, enfim, o Bush já foi preso ali, né? Acho interessante isso se retrata. Serafine, o Rio de Janeiro vive uma tragédia na segurança pública. E na LERJ você tem defendido uma política de segurança pautada em investigação, defesa da vida, prevenção. Mas o que está em pauta é o abate de pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? A gente sabe e defende que a gente tem problemas sociais que acabam aumentando a violência e a criminalidade, né? A gente está no estado onde tem o maior número de adolescentes que não estudam nem trabalham, é um elemento que contribui com a violência. Então a gente pensar em educação, pensar em direitos sociais é importante, mas a gente sabe que tem uma violência hoje que já está consolidada com quem está aí. E é claro que tem que ter resposta. Mas que resposta é essa? Quando a gente não opta por uma política de inteligência, quando a gente não opta por uma polícia que respeite as leis ao atuar, a gente está alimentando a polícia que mais mata no mundo. E a polícia que mais mata acaba se transformando também na polícia que mais morre. Porque é uma polícia que estabelece no seu cotidiano a lógica da violência. Você imagina um policial que por semana é obrigado a se envolver em 2 tiroteios, a matar, a ver pessoas mortas. Esse é um policial que ou se embrutece ou adoece. Essa é uma lógica da produção, né, em massa de cadáveres e pessoas doentes. É uma segurança pública doente. A gente não pode seguir por esse caminho. Ele é um caminho que nos torna uma sociedade ainda mais violenta sobre todos os aspectos e cada vez menos segura, né? Esse é o caminho que no mundo inteiro, sempre que se optou por fazer uma escalada de violência na ação das forças de segurança, o que se produziu foi mais violência e arbitrariedade. Porque, é claro, quando você tem uma ação como essa de agora, você tem 13 mortos, alguns mortos com tiros pelas costas. Foram 13 mortos e 5 fuzis. Todos estavam armados, somente alguns estavam armados. Quais as mortes se justificam? Né? Quando você não consegue calcular que a polícia tem que respeitar a lei, se for necessário usar força, usa. Se não for necessário não usar, quando você não apaga essa linha divisória,
você está produzindo uma licença para matar, que vai matar pessoas envolvidas em ilegalidades, traficantes, assaltantes, etc. E vai matar quem estiver no caminho, quem se enquadrar no estereótipo, quem atrapalhar, quem for o inimigo do policial, que não tenha nada a ver com a criminalidade, mas que você perde o limite. Quem for obrigado a carregar o fuzil. Exatamente, o limite da lei, ele é um limite que tem que ser respeitado, senão o que a gente produz é barbárie, não é segurança pública. E o projeto do Moro vem aí para aumentar essa barbárie, né? Sem dúvida nenhuma. O projeto do Moro, um absurdo, que de alguma forma, acredito eu, que já legitimou essa ação que aconteceu em Santa Teresa. Quando você tem um conjunto dos governantes minimizando o que significa um agente do Estado provocar morte, você está estimulando que o Estado provoque cada vez mais mortes. E aí o que a gente assiste é o aprofundamento da escalada da violência. Tem pesquisas no mundo que deem sustentação para esse tipo de ação. Só um discurso bélico de quem mobiliza a violência ou para fazer política ou para alimentar a indústria armamentista. No seu mandato, você tem lutado pelo fim dos manicômios. Um debate que, por interesses diversos, quase invisível na sociedade. Em que situação encontra-se hoje as políticas públicas da saúde mental no Estado e quais são as suas propostas para esse campo? A luta antimanicomial é uma luta fundamental. O que são os manicômios? É a lógica de que você tem que tratar as pessoas que têm quadros psíquicos com internação. Você, ao invés de pensar como você trata dessa pessoa, cria condições para que ela viva melhor em sociedade, a lógica do manicômio tem problemas psíquicos, tira da sociedade, né? E coloca numa instituição especializada em dar tratamento a isso. Ao longo do século XX, a humanidade produziu grandes tragédias com essa lógica. Manicômios no mundo inteiro, e no Brasil isso foi muito forte, chegaram a ter milhares e milhares de pessoas numa mesma instituição apodrecendo. E ali uma pessoa que às vezes tinha um problema que podia ser tratado, ou tinha um problema que a pessoa não conseguiria ter uma vida naquilo que a gente considera completamente normal, mas poderia ter uma vida completamente integrada na sociedade, fica condenada a viver numa prisão com assistência psiquiátrica, mas o manicômio é uma prisão, é a lógica da segregação, da restrição da liberdade, porque tem um problema psíquico. No Brasil a gente conseguiu, desde o processo de redemocratização e derrotando a lógica dos manicômios, nos últimos 12 anos a gente avançou numa política que a gente chama de substitutiva, uma política de saúde mental que tira os manicômios da centralidade e coloca um atendimento territorializado nos bairros, nas comunidades, para dar atenção a quem sofre de problemas psicossociais, sem que essa pessoa tenha que ser segregada da família e dando suporte também para a família. Só que agora, desde o governo Temer, a gente volta a uma inflexão. Primeiro, o governo Temer volta a estimular financeiramente as internações psiquiátricas, ou seja, volta a um modelo de que, ao invés de tentar tratar no território, próximo da família, próximo de casa, estimular o modelo de hospitais e internações. E agora, no início do governo Bolsonaro, já foi publicada uma nota técnica onde ele chama essa rede que vem para substituir os manicômios não mais de rede substitutiva. Ele diz que são redes complementares. Ou seja, que esse atendimento territorializado tem que conviver com os hospitais psiquiátricos que não devem mais ter seus leitos fechados. Ou seja, a gente vive um momento de inflexão muito conservador e o nosso medo é que a gente volte a assistir à produção de grandes masmorras, né? A gente ainda não conseguiu acabar com todas. Hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ainda tem mais de 1.000 pessoas internadas em hospitais psiquiátricos em internações de longa duração, ou seja, que estão mais de 4, 5 meses. Algumas pessoas estão 1 ano, 5, 10, 20, tem gente que está internada 40 anos. No Rio de Janeiro ainda temos 1.000 nesse sentido. Antes de conseguir acabar com isso, a gente já vê uma reorientação na política no sentido contrário. Mas vamos ver, eu consegui aprovar no ano passado aqui uma lei e uma emenda a um orçamento que garantiu recursos para a gente fortalecer essa rede substitutiva. Eu tenho dito que o maior inimigo do manicômio é a gente conseguir garantir esse atendimento nos territórios para que as pessoas tenham, né, sua saúde, né, equilibrada, tenham tratamento e com isso não tenham crises, precisam, né, de administração das crises e com isso a gente consiga afastá-las ainda mais dessa lógica manicomial. E as residências terapeutas, os CAPs, eles entram
como nessa luta pela reforma psiquiátrica? Os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles são essas unidades que ficam nos territórios prestando assistência para quem tem problemas, né, diferentes tipos de problemas psíquicos, né? E as residências terapêuticas é a opção para essas pessoas que estão em manicômios há muito tempo, que já não tem mais laços familiares, que já não tem mais para onde ir. As pessoas saem dessas estruturas psiquiátricas e vão para casas assistidas. É muito mais barato você manter uma pessoa numa residência terapêutica do que num manicômio. E a pessoa retoma a vida dela, passa a poder ir na padaria, passa a poder ter amigos, passa a poder receber pessoas dentro de casa com quem ela se relaciona. Obviamente nós estamos falando de pessoas que viveram boa parte das suas vidas em instituições psiquiátricas. Então essas pessoas só têm condições de viver dessa forma com assistência profissional. Então as residências terapêuticas são isso. Hoje, para a gente acabar com essas 1000 pessoas que estão em manicômio, a gente precisa de mais residências terapêuticas. Para a gente ter uma melhor saúde mental que atenda ao conjunto das pessoas que demandam desses serviços, a gente precisa de mais CAPs, principalmente CAPs 3, que são os que funcionam 24 horas por dia. A gente conseguiu no ano passado aqui aprovar uma emenda ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que o Estado passe a ser cofinanciador desses dispositivos. Hoje, como é que funciona? O governo federal paga uma taxa e os municípios fazem a gestão. Só que essa taxa que o governo federal paga é insuficiente para o dispositivo funcionar. A gente espera que com essa participação do Estado no financiamento, os municípios se sintam mais estimulados a abrir mais unidades e aí a gente consiga consolidar essa rede que é substitutiva, sim, vem para substituir os manicômios. Agora vamos para o nosso bate-bola? Vamos sim. Esse é o Cara a Cara com Lenin. Liberdade. Algo que a gente tem que lutar sempre. Bolsonaro. Vergonha e autoritarismo. SUS. Sistema Único de Saúde, fundamental e necessário. Saúde, né, não se vende, loucura não se prende. Educação pública. Caminho para a libertação, para o conhecimento, para enfrentar as desigualdades, para a vida. Professor. Fundamental e infelizmente maltratado. Loucura. Loucura é achar que a nossa sociedade vai bem. Votar no Bolsonaro, né? Brincadeira, ou não. John Willis. Acho que é um guerreiro, é um companheiro lutador, nesse momento um exilado, que não suportou as ameaças e a corrosão da nossa democracia. Flávio Serafini, e aí? O que você achou? Quais são suas considerações? Valeu, né? Foi bom. Valeu, foi bom. Acho que rapidamente a gente deu um apanhado por várias questões centrais que a gente está enfrentando. A gente vive um momento de crise na nossa democracia e é importante que as pessoas acompanhem, não desistam, se organizam, se mantenham em contato, atuem nas redes e na vida, não permitindo que a mentira, que o grito, que o autoritarismo prevaleça. É fundamental que a vida, que o amor, que a construção de igualdade, que a construção de direitos prevaleça sobre isso tudo que a gente está vivendo.